Olá, eu sou o professor Rodolfo e hoje vamos seguir mais um vídeo do Fisiologia na Clínica. Qual vai ser o tema fisiológico para que depois eu possa explorá-lo em um cenário prático? Hoje teremos a fisiologia do controle neural da pressão arterial. Feito isso hoje, na quinta-feira teremos uma aplicação que vai ser a anestesia raquidiana. Qual é a relação desse conteúdo funcional com esse contexto prático? Vamos lá? Vamos entrar então nesse universo e entender como que essa máquina humana controla a pressão arterial. Acendendo as luzes, trazendo esse nosso modelo humano em 3D, e é nele que nós vamos mergulhar. É nele que nós vamos colocar o sistema cardiovascular, que mantém agora a sua pressão arterial, a minha pressão arterial. A vida ela só é possível porque cada parte, cada esquina do seu corpo recebe uma perfusão sanguínea. Recebe elementos sanguíneos que são fundamentais para que a célula que mora em cada sistema, órgão e tecido possa continuar viva. E esse controle da PA, com certeza, ele vai ser favorecido também pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central, vamos trazer aqui num zoom, ele envolve essa grande cúpula, o nosso encéfalo. Com certeza, a máquina mais completa, mais complexa e também mais bonita que o universo já foi capaz de criar em anos de evolução. O sistema nervoso, ele faz com que o corpo possa ter uma pressão regulada. O sistema nervoso, ele possui, na verdade, uma área específica que nós vamos entrar agora, localizada no tronco encefálico deste encéfalo, que através de dois braços, um em verde, por exemplo, aqui um simpático, e um rosa, vamos imaginar aqui um parasimpático, esses braços alcançam o nosso sistema cardiovascular. E ali secretam neurotransmissores que regulam um batimento cardíaco. E assim regulam, controlam, gerenciam uma pressão arterial no corpo. E é nesse cenário que nós vamos caminhar um pouquinho na fisiologia desse vídeo. Antes, eu só queria destacar alguns conteúdos que são essenciais para que você compreenda o controle neural da PA. Primeira coisa, se nós estamos falando de controle neural da PA, eu tenho que saber qual é a parte do sistema nervoso central que controla a PA. Então, entender a estrutura e o funcionamento de um centro chamado de centro cardiovascular, que é o centro que mantém a regulação dessa pressão arterial. Ele fica no nosso tronco encefálico. Esse é o primeiro ponto. Perceba que quando você vai organizando um assunto de maneira mais didática, é muito mais fácil entendê-lo. Não tem como eu compreender um reflexo barorreceptor, por exemplo, sem antes entender qual é o centro, onde ele está localizado, quais são suas partes. Por isso que a parte 1, com certeza, é entender a estrutura e o funcionamento de um centro cardiovascular. A parte 2, a parte 3 e a parte 4, eu não consigo fazer nesse vídeo, porque é um assunto que leva horas e horas, tá? Mas qual seria o próximo passo depois que você entende a estrutura e o funcionamento do centro cardiovascular? Vamos jogar aqui um sistema onde eu tenho o coração e os vasos, e uma maneira de regular esse centro cardiovascular, que eu já entendi na parte 1 como funciona, é através de um reflexo muito famoso. Nós estamos falando aqui do controle pelos barorreceptores. É muito interessante. É muito bonito como que esses receptores sensíveis à pressão conversam diretamente com o centro cardiovascular, fazendo com que eles possam mudar o ritmo de controle da PA, diante de uma necessidade que o corpo se encontra, tá? Então esse é o famoso reflexo barorreceptor, tá? Ele envolve várias páginas, por exemplo, do Guyton. Existe um outro controlador do centro que não é um barorreceptor, é um quimiorreceptor, que também mora no tronco aórtico e seio carotídeo, nos mesmos locais que o barorreceptor. Ele não percebe alteração de pressão, ele percebe alteração química.
principalmente queda de O2. Mas uma maneira de avisar que o centro cardiovascular tem que mudar aí um ritmo dessa pressão, tá? E eu tenho, além desse controlador baro, quimiorreceptor periférico, porque ele fica na periferia, também um controle químico central. Esse controle químico central, que eu chamo de quimiorreceptores centrais, ele não percebe a queda do O2 igual ao periférico. Ele percebe um aumento do CO2 e ele evita uma acidose respiratória. É uma engenharia muito bem montada, como o CO2 aqui também regula o centro cardiovascular. Com esse mapa, com essa estrutura bem organizada, eu posso com certeza dizer que você entende de maneira completa o controle neural da PA, tanto na estrutura, quanto seu funcionamento, quanto seus 3 reguladores. Hoje, nesse vídeo, vamos explorar a parte 1, apenas a parte 1. Caso você queira compreender mais, entender a parte 2, a parte 3 e a parte 4, eu te convido a acessar o link que eu deixo na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso ao nosso material com videoaulas bem mais completas do que esse momento, ok? Vamos lá então, parte 1. Estrutura e funcionamento do centro cardiovascular. Vamos conhecer onde no meu encéfalo mora esse centro. Quais são os seus elementos? E como esses elementos ganham vida através de funções. Muito bem. Pegando aqui esse encéfalo, eu tenho aqui em cima o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. São as 3 partes que compõem o encéfalo. De novo, vamos lá? Agora, vou mudar a ordem. Ele é formado o encéfalo pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pelo cérebro. Esses 3 elementos compõem o encéfalo humano. Onde mora o centro cardiovascular? No tronco encefálico, que eu coloco aqui em cor, trago nessa figura aqui e vamos dar um zoom nela. Olha que interessante. Eu vejo aqui o finalzinho da medula. A partir desse ponto para cima já é tronco encefálico. E o tronco encefálico, por sua vez, ele tem 3 partes. O bulbo se conecta com a medula. Acima do bulbo eu tenho a ponte e acima da ponte, que eu não vejo na figura, o mesencéfalo, tá? São as 3 partes do tronco encefálico. E aqui eu vejo um outro elemento encefálico, que é o cerebelo. Vamos lá. Contextualizei a imagem? Vamos colocar agora onde fica o centro cardiovascular. Quais são os seus elementos, seus núcleos? O primeiro é o núcleo motor dorsal do vago. Ele fica aqui no bulbo, ó, no bulbo, numa porção mais dorsal do bulbo, mais próxima do cerebelo. Esse núcleo motor dorsal do vago, ele é um núcleo parasimpático, tá? Algumas referências colocam como núcleo parasimpático ou núcleo motor dorsal do vago. Em vermelho aqui o meu parasimpático, o meu primeiro grupo, o meu primeiro elemento do centro cardiovascular. Quando eu coloco grupo ou núcleo, por favor, entenda que é um agrupamento de neurônios, tá bom? É um conjunto de neurônios. Eu posso chamar de grupo ou de núcleo. Um outro núcleo agora, que fica mais na região ventral do bulbo, tanto inferior quanto mais ventral, é o núcleo vasomotor. Diferente do motor dorsal do vago, que é parasimpático, esse em azul é o meu sistema simpático. Também posso chamar de núcleo vasomotor ou apenas simpático, ok? Vocês vão perceber que eles possuem funções antagônicas completamente diferentes, mas se completam. Quando a pressão necessita aumentar, eu ativo um simpático. Quando a pressão necessita diminuir, eu ativo um parasimpático. Ora um, ora outro. Ora um, ora outro. E quem é que controla essa atividade para que os dois não trabalhem juntos e um anule a função do outro? O terceiro e último elemento do centro cardiovascular. Quem sabe o elemento pensante, quem sabe o diretor desses 2 núcleos, que é o núcleo do trato solitário, que se estende boa parte do bulbo e pega um pouquinho da ponte. Então, vamos trazer aqui, ó. Esses são os meus
três elementos que compõem o centro cardiovascular. Núcleo parasimpático ou motor dorsal do vago, núcleo vasomotor ou simpático e o núcleo do trato solitário, que é uma área que vai gerenciar a atividade dos dois. Perfeito? Vamos destacar um pouco, gerenciar a atividade dos dois, mas para qual ação? O que faz o simpático e o que faz o parasimpático? Vamos lá. Trazendo primeiro aqui que esse simpático e esse parasimpático possuem dois alvos de ação principal: coração e vasos, para que você possa controlar a pressão arterial. Começando pelo lado simpático, vamos colocar num resumo de texto e depois eu faço as animações fisiológicas, que é o nosso carro-chefe, né, na figura, tá? Então, primeiro em texto aqui. No coração, o núcleo vasomotor, ele vai liberar qual neurotransmissor primeiro? A norepinefrina ou noradrenalina, são sinônimos aqui, né? Um é o nome britânico, o outro é o nome norte-americano, tá? Então, o neurotransmissor, noradrenalina. Receptor. Qual receptor que esse neurotransmissor vai agir no coração? O coração ele é repleto de beta 1 e beta 2, que são receptores adrenérgicos. A ação de beta 1 e de beta 2 vai aumentar a frequência cardíaca e a força de contração. Então eu consigo concluir que o efeito simpático no coração é aumentar débito cardíaco. Lembra que débito cardíaco é frequência vezes a resistência. É o volume, na verdade, que sai de sangue em 1 minuto desse coração, tá bom? Então, eu tenho aqui um efeito de aumentar débito cardíaco. E uma observação em vermelho aqui importante. No coração, nós temos principalmente beta 1. Eu coloquei aqui adrenérgicos, beta 1 e beta 2, mas com um grande predomínio de receptor beta 1. Perfeito? Muito bem. Vamos ver agora nos vasos sanguíneos. É o mesmo neurotransmissor que esse simpático libera, também noradrenalina. O receptor é que muda. Em vez de ser beta, eu tenho aqui alfa 1 na maioria dos vasos, e em alguns vasos eu vou ter beta 2. O alfa 1, ele faz uma vasoconstrição, guarda isso. O alfa 1, vasoconstrição. Onde eu tenho uma grande população de alfa 1? Veias. Para que eu possa, nessa ativação simpática, olha que interessante, aumentar um retorno venoso. Mas em alguns locais, eu tenho beta 2. O que faz o beta 2 nos vasos? Vasodilatação. Olha a observação. O principal efeito simpático nos vasos é vasoconstritor. Então eu tenho muito mais alfa 1. Apenas alguns vasos específicos, como por exemplo as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, e as artérias que irrigam o músculo esquelético, apresentam uma concentração boa de beta 2 para ter vasodilatação. Só que isso tudo para o mesmo propósito. Olha que interessante. Se eu tenho aqui uma ativação simpática, eu penso muito no sistema simpático numa resposta de luta e fuga. É o meu corpo que deve fugir ou lutar perante um estímulo emocionalmente competente, estressor. Imagina você cair numa ilha deserta e aparece um lobo tentando te pegar. O que vai acontecer? Você precisa ativar o simpático para lutar ou fugir desse lobo. O simpático secretando noradrenalina em alfa 1, vamos colocar principalmente nas veias, contrai ela, aumenta um retorno venoso para que você possa bombear mais sangue para o corpo. Mas nessa resposta de luta e fuga, o seu músculo esquelético precisa receber muito mais sangue. Então, no seu leito, o beta 2 faz uma dilatação para que esse sangue que está sendo mais impulsionado possa entrar no músculo que está ou lutando ou fugindo. Da mesma maneira, uma resposta de luta e fuga, o seu coração está bombando, está bombeando, literalmente. Está trabalhando muito. Então, o que acontece? Já que ele está tendo um grande metabolismo, as nossas coronárias têm que dilatar para mandar mais ATP, mais energia para esse coração em aumento de trabalho. Olha que bonito. Vamos ver agora o lado parasimpático.
no coração também e nos vasos. Eu organizei da mesma maneira aqui, ó. Coração, coração. Vasos, vasos. Simpático no coração, norepinefrina. Ah, o parasimpático mudou. Acetilcolina. Qual é o receptor? É o receptor muscarínico, classe M2. O que fez o beta-1? Aumentou frequência e força. O que faz M2? Diminui frequência e força. Ok? Só uma observação. Ocorre uma diminuição muito mais acentuada na frequência e uma ligeira redução na força. Nós vamos perceber que o parasimpático, ele vai derrubar o débito, mas ele consegue fazer isso muito mais derrubando a frequência do que a força de constrição, tá bom? Nos vasos, olha que interessante. Também acetilcolina, diferente aqui que era a norepinefrina. O receptor é o mesmo, não muda, M2, M2. Fácil, né? O que faz o M2 nos vasos? Vasodilatação. Só que eu tenho uma observação. A maioria dos vasos sanguíneos não possui inervação parasimpática. A maioria não possui. No entanto, em alguns vasos, como as glândulas salivares e certas áreas do trato gastrointestinal, eu tenho esse M2 causando vasodilatação. Perfeito? Muito bem. Vamos agora fazer com que isso ganhe vida. Vamos voltar aos núcleos e vamos explorar agora cada elemento que compõe o centro cardiovascular através das nossas animações. Então vamos lá. Olha só, eu vou começar com o simpático. Eu vou começar então com o núcleo vasomotor. Esse núcleo que fica na região mais ventral do bulbo, mais na região inferior. O núcleo vasomotor é um agrupamento de neurônios simpáticos. Eu uso um em um aqui, ó. Tenho milhares aqui. Esse neurônio simpático vai fazer o quê? Ele vai ativar na medula espinhal a minha coluna de células simpáticas em verde. Então ele vem, pam, 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 estimula e esse conjunto de neurônios simpáticos que mora na medula, ele é ativado. Ele foi ativado porque o núcleo vasomotor iniciou o processo. O que vai acontecer? Essa coluna de cadeia simpática, que vai sair de T1 a L2, ela faz com que esses neurônios simpáticos, vamos ver, possam chegar, esse primeiro neurônio ao pré-ganglionar, estimula no gânglio o segundo neurônio, que é o pós-ganglionar. Esse pós-ganglionar vai chegar onde? Lá no nosso sistema cardiovascular. Então, ó, lembra sempre que eu tenho pré-ganglionar, pós-ganglionar. Esses neurônios simpáticos, vamos ver o que vai acontecer. O sinal elétrico vem, tum, 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 vai até o coração. Vamos tirar as cores do coração para facilitar? Vai até onde no coração? Dois locais. Aqui em cima, logo abaixo da cava superior, é onde eu tenho o nó sinusal, que são células marca-passo que criam sinais elétricos para esse coração. Então, esse sinal, chegando no nó sinusal, ele, vamos aumentar aqui, vai liberar em verde a noradrenalina, que eu vou dar um zoom aqui, ó, para facilitar para você. E essa noradrenalina vai estimular qual receptor que já mora no nó sinusal? O beta-1. Quando a noradrenalina estimula beta-1, ele faz com que o nó sinusal aumente essa frequência cardíaca. Crie mais sinais elétricos que se propagam por esse coração, aumentando a frequência. Então, o primeiro efeito simpático no coração é o de aumentar a frequência. Onde? Age onde? Em nó sinusal. Através de qual neurotransmissor? Noradrenalina. Qual receptor? Beta-1. Vamos subir um pouquinho essa figura, porque agora o próximo efeito vai ser aonde? Não em nó sinusal, em cardiomiócito, que é a célula contrátil, repleta de actina e miosina. Então vamos de novo. Quando esse sinal elétrico vem, descendo o neurônio pós-ganglionar simpático, ele também secreta quem aqui? Vamos ver? Também secreta noradrenalina, que também age em beta-1, só que o beta-1 no cardiomiócito aumenta a força. Faz a actina interagir melhor com a miosina e essa massa contrátil ganha força. Com isso eu posso concluir que no coração eu tenho o mesmo neurotransmissor, noradrenalina, agindo nos mesmos receptores, beta-1, em nó sinusal aumentando frequência, em cardiomiócito aumentando força.
E a natureza é tão sábia, ela é tão bonita que ela não para por aí. O simpático ainda vai agir nos vasos. Ele não só deixa esse coração com mais débito, com maior poder de bombear sangue, como ele vem aqui, ó, vamos subir mais um pouquinho. Ele vai vir aqui, ó, por exemplo, na minha cava, entre outras veias desse território venoso, e faz o quê? Vem, sinal elétrico chegando, tum, 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 e aqui ele vai fazer o quê? Também liberar noradrenalina. Mas essa noradrenalina agindo em alfa-1 ali, faz uma vasoconstrição. Por quê? Para que eu possa impulsionar mais sangue para esse átrio direito, para esse coração que já está pronto para receber esse sangue e bombeá-lo melhor para o território arterial. A natureza é tão sábia que ela aumenta o poder do coração e o sustenta com mais sangue para executar essa força extra que ele acabou de ganhar. Isso tudo através do simpático. E o parasimpático? O que ele faz? Vamos ver? Vamos voltar para o tronco encefálico. Obrigado, núcleo vasomotor, mas agora eu quero o núcleo motor dorsal do vago. Vamos ativá-lo e ele agora vai fazer o quê? A queda da pressão. O simpático aumenta a pressão e uma necessidade de aumento, uma resposta de luta e fuga. E o parasimpático? Ele vai voltar o corpo a um estado mais basal, mais calmo. Ele é muito ativado durante o sono, ele é muito ativado no período pós-prandial, após uma refeição. E olha que interessante. Dali, eu tenho um primeiro neurônio, que é o neurônio parasimpático, que desce pelo nervo vago, o nosso principal nervo craniano, que é o 10º par. Vai chegar também até um gânglio, vem, pam, 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 pam. Tanto o simpático quanto o parasimpático eu tenho o gânglio na jogada, esse é o pré-ganglionar, vai estimular o pós-ganglionar, que vai enviar para onde? Ele também envia para o nó sinusal, não só para o nó sinusal, ele também envia para o cardiomiócito. Vamos ver o que ele vai fazer? Vamos afastar um pouquinho aqui? Olha só, aqui no nó sinusal, ele vai secretar em vermelho, não em verde. Qual o neurotransmissor? A acetilcolina. O que ela faz? Age em M2. Qual é o efeito? Queda de frequência. Que legal. O simpático liberou noradrenalina, beta 1 aumentou a frequência do nó sinusal. Em M2, esse acetilcolina diminuiu a frequência. Isso significa que o seu nó sinusal, o meu nó sinusal, o nosso, ele possui na sua superfície beta 1 e M2. Se ele precisa aumentar frequência, estimulo beta 1. Se ele precisa diminuir frequência, eu estimulo M2. Então, com isso, a natureza deu duas possibilidades, dois braços, para que, ora, você aumente, ora, você diminua esse trabalho cardíaco. E eu também tenho essa acetilcolina chegando onde? Chegando aqui, ó, no cardiomiócito. No cardiomiócito, vamos colocar ele em vermelho aqui, ó. Chegou, liberou. E o que ela faz? Olha que interessante. Ela vai agir nesse M2 do cardiomiócito, diminuindo a força. Só que o principal efeito parasimpático é na frequência. Eu vou inervar muito mais nó sinusal do que eu tenho fibras parasimpáticas chegando em cardiomiócito, chegando em músculo cardíaco de fato. Perfeito? Viu que interessante? Então, em resumo, o que nós temos que levar aí desse controle neural da PA? Olha que interessante. Muito bem, resumo. O centro cardiovascular mora no meu tronco encefálico, ok? E ele é formado por vários elementos. Dois principais. O núcleo motor dorsal do vago e o núcleo vasomotor. O núcleo vasomotor é a mesma coisa que o simpático, ativado numa resposta de luta e fuga. O núcleo motor dorsal do vago é a mesma coisa que parasimpático, ativado no momento de calmaria. Como eles operam? Vamos começar pelo lado do vasomotor, pelo lado do simpático. Uma resposta de luta e fuga. Rodolfo, frente a um estímulo emocionalmente competente. Rodolfo ou vai lutar ou vai fugir. Essa história começa a ser contada onde todo esse sistema vai ativar, controlar coração e vasos. Sistema simpático, através do núcleo vasomotor aqui, ele
é ativado nessa resposta de luta e fuga, ativo uma cadeia simpática que mora na medula, e dela eu projeto neurônios, primeiro, chegando até nó sinusal, e nó sinusal eles secretam qual neurotransmissor? Noradrenalina, que vai ter qual efeito? Aumentar frequência. Eu também tenho um braço que chega em cardiomiócito, secretando também noradrenalina. Qual é o efeito? Aumentar a força. E por fim, não só o coração fica mais forte, como eu também tenho um braço chegando nos vasos, nas veias, liberando qual neurotransmissor? Também noradrenalina. Qual é o efeito? Vasoconstrição, aumentar um retorno venoso. Qual foi o receptor da noradrenalina no nó sinusal? Beta 1. No cardiomiócito? Beta 1. Nos vasos? Alfa 1. E esse é um resumo do lado simpático, que aumenta a minha pressão arterial. E o parasimpático? Núcleo vasomotor do vago. Momento de calmaria. Momento pós-refeição, durante o sono. O que acontece? Através do vago, esse neurônio chega no coração, também vai até o nó sinusal. E ali ele secreta qual o neurotransmissor? Acetilcolina. Qual é o efeito? Queda da frequência. No cardiomiócito eu também tenho uma inervação menor, mas ela existe. Neurotransmissor, também acetilcolina. Efeito? Queda de força. Qual é o receptor no nó sinusal? M2, assim como também é no cardiomiócito. Desse jeito, eu trago um retrato exato de como que a natureza forjou um sistema em anos de evolução que faz com que a minha pressão arterial ora aumente, ora diminua. E aí, já que eles são antagônicos, você pode se perguntar, e essa vai ser a base para que eu aplique na clínica na quinta-feira. Olha que interessante. Qual dos dois trabalha mais? Qual dos dois tem um tônus de ação? Quando eu falo tônus de ação, por exemplo, agora você aí no repouso, me assistindo, qual deve estar trabalhando, operando, funcionando com mais intensidade? O parasimpático ou o simpático? Vou dar 3 segundos para você pensar aí. 1, 2, 3. Muito bem, quem respondeu, o simpático. Existe um tônus muito mais estimulador. Significa que esse simpático, ele, se não for freado, interrompido, ele vai querer trabalhar mais. Olha que o Guyton coloca na página 216, essa última edição dele. Em condições normais, o núcleo vasomotor, que é o simpático, transmite sinais elétricos continuamente para as fibras simpáticas. Então existe um predomínio de uma atividade simpática agora no seu repouso. E esses impulsos mantêm, então, um estado parcial de constrição dos vasos e contração do coração, denominado tônus vasomotor. Se a minha pressão, em resumo, agora está 120 por 80 milímetros de Hg, é porque existe um tônus simpático no meu corpo. Se eu cortasse esse tônus simpático só para demonstrar como ele acontece, como ele existe, a minha pressão, quem sabe, cairia pela metade. Sim, existe uma situação na qual, na pessoa, no indivíduo, nós bloqueamos esse tônus simpático. E o que acontece? Ela tem uma hipotensão. Onde que eu vou ver isso? Nós vamos mostrar isso no nosso aplicando na clínica, que vai ser uma anestesia raquidiana. Quando acontece essa anestesia, automaticamente corta o estímulo simpático e a pressão cairia se o anestesista não entrasse aqui com uma noradrenalina que vem através da veia. Então, ele retira do paciente o simpático operando e ele passa a ser, olha que bonito, o simpático dessa pessoa durante uma cirurgia. Ele passa a dar essa adrenalina não através das terminações simpáticas que foram bloqueadas, mas através da veia, controlando ainda esse coração. Novamente, ele passa a ser o simpático dessa pessoa durante uma cirurgia. E é esse cenário que nós vamos aplicar na quinta-feira. Então, caso você não tenha ainda ativado o sininho aí, ativa, manda esse vídeo para um colega,
Começa a nos seguir para que você não perca nenhuma informação, porque a fisiologia na clínica funciona assim, um cenário funcional que ganha vida em algum contexto clínico. Vejo vocês na quinta-feira, onde nós vamos mostrar a relação então da anestesia raquidiana com o controle neural da PA. Um abraço e até lá! Olá, se você está gostando do nosso canal, assista esse próximo vídeo.